Principiamos lembrando que este novo código, ele possui 1.072 artigos, sistematizados em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral é formada por 6 livros, e esta parte geral compreende as normas que estão postas nos artigos 1º a 317. E a parte especial, ela é formada por 4 livros, e esses livros contêm os enunciados normativos dos artigos 318 até 1072. Esta divisão normativa ou esta sistemática, que não existia no Código de 1973, precisa ser convenientemente observada. Por quê? Porque a parte geral reúne as normas fundamentais do processo, que são as normas constitucionais e também as normas gerais processuais, enquanto a parte especial congrega as normas que regem os procedimentos que foram considerados no texto do novo Código. De sorte que, todas as vezes que o intérprete ou aplicador do direito se defrontar com uma norma processual do novo Código e esta norma estiver localizada na parte especial, é preciso atentar para as normas que são diretrizes básicas, são normas indutoras que se encontram na parte geral do novo Código, que são as normas fundamentais, as normas constitucionais e as normas gerais do processo. Não é possível interpretar uma norma processual que esteja na parte especial do Código, uma norma procedimental, sem atentar para as normas fundamentais e as normas gerais do processo que se encontram na sua parte geral. Se esta recomendação de boa técnica for esquecida, poderá haver interpretações equivocadas por parte do aplicador ou do intérprete. No novo Código de Processo Civil, a execução fundada em título extrajudicial, e é aí que incide o processo de execução, recebe tratamento normativo na parte especial do novo Código, livro 2. Nesta parte especial, livro 2, estão incluídos os conteúdos normativos dos artigos 771 a 925. E, em relação a essas normas, é bom lembrar que, subsidiariamente, também são aplicáveis normas do livro 1, que tratam do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, nos artigos 318 e seguintes. É muito importante esse destaque, porque não podemos esquecer que, em relação aos títulos executivos judiciais, o processo de execução compreende o procedimento do cumprimento da sentença. Isso está nos artigos 513 até o artigo 1538. Já os títulos executivos extrajudiciais obedecem ao processo de execução, que tem disciplina nos artigos 771 até 925. Os títulos executivos extrajudiciais, objeto do processo de execução, estão relacionados no artigo 784 do novo Código de Processo Civil. Neste ponto, não houve alteração significativa em relação ao Código de Processo Civil de 1973. Os títulos executivos extrajudiciais praticamente permanecem os mesmos. Entretanto, é bom lembrar que esses títulos têm de obedecer a determinados requisitos, a fim de que, se inadimplidos, possam ser recebidos no processo de execução. Quais são esses requisitos?
E estes requisitos estão previstos nos artigos 783 e 803 do novo Código de Processo Civil. Para que possam ser objeto do processo de execução, é preciso que esses títulos sejam certos, líquidos e exigíveis. O que é um título certo? É aquele que possui, a rigor, uma obrigação certa, ou seja, a leitura do título executivo não permite revelar dúvidas sobre a existência ou a caracterização da obrigação inadimplida. O que é o título líquido? É aquele que tem bem definido o seu objeto ou está quantificado o valor da obrigação. E a obrigação exigível, que caracteriza o título executivo extrajudicial também considerado exigível, é aquele que, para ser cumprida, a obrigação não mais depende de condição ou termo. No novo Código de Processo Civil, parte especial, livro 2, como disse, artigos 771 a 925, o processo de execução é o que mereceu menor número de modificações e inovações, simplesmente porque o novo Código incorporou em seu texto todas as dezenas de alterações que já haviam sido feitas no Código de Processo Civil de 1973, ao tempo de sua vigência, na parte relativa à execução. Em livro que tive a oportunidade de escrever, por volta de 2010, assinalei que no novo Código de Processo Civil, a execução sofreu menor número de alterações porque o Código de 73 foi objeto de cerca de 460 alterações legislativas, provocadas por 70 leis reformadoras, de sorte que o novo Código incorporou em seu texto todas estas alterações realizadas no Código de Processo Civil de 73, que foi o Código revogado. O novo Código de Processo Civil, nos artigos 797 a 913, na sua parte geral, livro 2, título 1, trata das chamadas diversas espécies de execução. Nós observamos aí uma impropriedade terminológica. Na realidade, melhor seria, sob o ponto de vista técnico, que, ao invés de mencionar diversas espécies de execução, o novo código, em forma e terminologia obedientes à boa técnica, deveria ter intitulado diversos procedimentos executivos. Esses procedimentos executivos, que estão tratados nos artigos 797 a 913, recebem construção normativa segundo o objeto da prestação obrigacional inadimplida. E aí é bom lembrar disposições pertinentes do Código Civil. As obrigações quanto ao objeto da sua prestação, elas se dividem em obrigações de dar, obrigações de entregar, obrigações pecuniárias, que são obrigações de pagar quantia em dinheiro, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, que são obrigações positivas ou negativas, traduzindo comportamentos omissivos ou comissivos, e obrigações de entregar coisa certa ou incerta, e esta coisa a ser entregue pode ser coisa móvel ou pode ser coisa imóvel. Pois bem, no sistema normativo do novo Código de Processo Civil, à semelhança do que ocorria com o Código revogado de 1973, os procedimentos estão delineados normativamente em razão exatamente do objeto da prestação obrigacional inadimplida. De modo, então, que nós vamos encontrar neste novo Código de Processo Civil, a partir dos artigos 797, esses procedimentos. Quais são? Primeiro, procedimento da execução para entrega de coisa certa, artigos 806 a 810. Segundo,
procedimento da execução para a entrega de coisa incerta, artigos 812 a 813. Terceiro, procedimento da execução da obrigação de fazer, artigos 815 a 821. Quarto, procedimento da execução da obrigação de não fazer, artigos 822 a 823. Quinto, procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente, artigos 824 a 909, sendo este o procedimento mais utilizado na prática forense porque se refere àqueles títulos inadimplidos que formalizam obrigações consistentes em pagar quantia em dinheiro, ou seja, obrigações pecuniárias. Temos ainda o procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Este procedimento ainda encontra sua normatização no Código de Processo Civil revogado, de 73, porque o novo Código de Processo Civil manteve em vigor este procedimento do Código revogado e fez sua incorporação. É o que está no artigo 1052 do novo Código de Processo. E, finalmente, o sétimo e último procedimento é o da execução contra a fazenda pública, no artigo 910. Temos ainda um procedimento de execução especial relativamente à obrigação alimentar que vem previsto nos artigos 912 até 913. Como nós já destacamos, o Código de Processo Civil de 73 disciplinava o procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente. O novo Código manteve este procedimento do Código de Processo Civil de 73. Daí, pode-se concluir que o Código de Processo Civil de 73 foi parcialmente revogado e não totalmente revogado, né? Em razão deste procedimento que permanece em vigor em razão da norma do artigo 1052 do novo Código de Processo Civil. Em consequência da existência desses dois procedimentos, procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente e procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente, é preciso que o credor, no momento em que for ajuizar a execução, se este credor tiver um título executivo extrajudicial que formalize obrigação consistente em pagar quantia em dinheiro, é preciso, repetindo, que este credor escolha qual dos dois procedimentos irá adotar. É bom lembrar que os títulos executivos extrajudiciais que formalizam obrigações consistentes em pagar quantia em dinheiro, obrigação pecuniária, mais frequentes na prática forense são letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque e instrumentos de crédito em geral. Sendo assim, o credor que possui um título desta natureza e se a obrigação consistente em pagar quantia em dinheiro não tiver sido adimplida, o credor terá que optar ou ajuiza a execução por quantia certa contra devedor solvente, novo Código de Processo Civil, artigos 824 a 909, ou ajuiza a execução por quantia certa contra devedor insolvente, por força do novo Código, artigo 1052, e o procedimento delineado no Código revogado, artigos 748 a 786-A. Para o credor escolher um desses procedimentos, é preciso levar em conta o estado patrimonial do devedor, verificando se este devedor está solvente ou insolvente. O artigo 748 do Código de Processo Civil de 73 esclarece o que seja um devedor insolvente. O seu enunciado normativo prescreve: dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens
do devedor. Logo, a contrário senso, devedor solvente é aquele cujos bens têm valor que excede o valor das dívidas. Então, a partir desta referência, desta distinção normativa, o credor escolherá o procedimento adequado, se a obrigação, como dissemos, for a de pagar quantia certa em dinheiro, adotando um ou outro, ou seja, ou o procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente, ou o procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Entretanto, o novo Código de Processo Civil, a respeito do artigo 798, inciso 2, a linha A, prescreve que a petição inicial do credor deverá indicar expressamente qual é o procedimento que o credor está adotando. Porque, evidentemente, esses procedimentos não são iguais, tem diferença. No procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente, haverá a penhora de um bem do patrimônio do devedor, que é um ato judicial de apreensão. Este bem apreendido, que é o bem penhorado, será avaliado e o credor poderá requerer sua adjudicação, ou se assim não o for, o bem será vendido e, com o produto do dinheiro, o Estado pagará ao credor. Entretanto, no procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente, não há penhora, não existe a apreensão judicial. O que nós temos é uma situação de insolvência do credor, gerando muitos credores com dívidas, créditos inadimplidos e os bens do devedor insuficientes para satisfazer os interesses desses credores. De sorte que, no procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente, o juízo da execução deverá nomear um administrador judicial que irá arrecadar todos esses bens existentes no patrimônio do devedor. Esses bens serão avaliados, vendidos e com o produto da venda haverá o rateio em pagamento do crédito de cada credor, naturalmente naquilo que for possível, porque se o devedor está insolvente, os credores não conseguirão receber a totalidade dos seus créditos. Nós gostaríamos de esclarecer que, neste particular, em relação ao procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente, o novo Código de Processo Civil, no artigo 1052, manteve o texto do Código de Processo Civil de 73 em razão de sugestão nossa. Por ocasião da discussão do projeto no novo Código na Câmara dos Deputados, tivemos a oportunidade de apresentar considerações escritas criticando o texto do novo Código na parte relativa ao projeto. E isto fez com que, então, o novo Código mantivesse o texto do Código de 73 em relação ao procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Nós temos um livro recentemente lançado, Estudo Sistemático do Novo Código de Processo Civil, e neste livro nós explicamos como ocorreu a manutenção do texto do Código de 73 no novo Código. Em razão da sugestão que fizemos, o deputado mineiro Paulo Abiakel subscreveu a nossa sugestão por meio de uma emenda feita ao projeto e foi assim, então, que o procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente do Código de 73 restou mantido no Código de Processo Civil novo, aquele que está em vigor. Não podemos esquecer que no processo de execução, a defesa do devedor, da mesma forma como ocorria no Código de Processo Civil de 73, é formalizada por meio de petição escrita, denominada embargos à execução, que são ofertados no prazo de 15 dias, conforme o artigo 915 do novo Código de Processo Civil. O termo inicial deste prazo se dá a partir da comprovação
nos autos do processo de execução da citação do devedor. E este procedimento dos embargos à execução tem disciplina normativa nos artigos 914 a 920 do novo Código. Este procedimento, que é chamado embargos à execução, transcorre de forma conexa e incidental ao processo de execução, sob distribuição da petição inicial por dependência, porém formados autos apartados, é o que está no novo Código, artigo 914, parágrafo 1º. Mas podemos assinalar por importante que este procedimento permanece tal qual se encontrava no Código de Processo Civil de 1973. Não houve, basicamente, alteração. Porém, é preciso lembrar que a forma do devedor apresentar sua defesa não se dá somente por meio de embargos à execução. O devedor tem ainda duas outras formas de defesa. Isso está previsto no novo Código, artigo 917, parágrafo 7º. Quais são essas outras formas de defesa do devedor possíveis perante o processo de execução que lhe foi ajuizado? Primeira forma de defesa é o requerimento para limitação ou desmembramento do litisconsórcio. Pode ser que o credor, na petição inicial de execução, tenha formado um litisconsórcio ativo ou passivo e a formação deste litisconsórcio comprometa a defesa do devedor ou prejudique a celeridade do processo. Sob tais argumentos, o devedor, então, conforme prevê o novo Código, artigo 113, parágrafos 1º e 2º, pode ofertar ou oferecer uma defesa que se chama limitação ou desmembramento do litisconsórcio. Uma outra forma de defesa também que o devedor pode utilizar, além dos embargos à execução, é a chamada, no novo Código, de arguição de impedimento ou de suspeição do juízo. A forma de arguição no Código de 73, ela é denominada exceção. Então, no Código de 73, exceção de impedimento ou suspeição do juiz. No novo Código, arguição de impedimento ou suspeição, pouco importa. As duas terminologias estão corretas e podem ser empregadas em casos concretos. Então, se há, evidentemente, impedimento ou suspeição do juiz, o devedor poderá arguir ou uma ou outra. É o que está previsto no artigo 917, parágrafo 7º. Então, além dos embargos à execução, o devedor também possui essas outras duas formas de defesa às quais referimos. É importante lembrar que, se o devedor opuser limitação ou desmembramento de litisconsórcio, ou a arguição ou exceção de impedimento ou de suspeição do juiz, o devedor não estará obrigado a apresentar os seus embargos à execução. Por que isto? Porque simplesmente essas duas outras formas de defesa do devedor interrompem o prazo para os embargos. Então, o devedor, primeiro, apresenta o seu requerimento de limitação ou desmembramento do litisconsórcio ou apresenta, evidentemente, a sua arguição de impedimento ou de suspeição do juiz ou exceção de impedimento ou de suspeição e após esses incidentes serem julgados é que aí começa a fluir por inteiro o prazo que o devedor dispõe para a apresentação dos embargos. Apontamos em seguida algumas modificações normativas do novo Código de maior destaque relativamente ao processo de execução. Por que isso? Porque, conforme frisamos anteriormente, o processo de execução recebeu um impacto menor de modificações, porque assimilou todo o texto do CPC de 73, que, evidentemente, foi alvo de muitas modificações no tempo de sua vigência. Várias modificações lhe foram feitas.
O primeiro ponto que nós podemos aqui assinalar como inovação, como novidade no novo Código, se refere ao seu artigo 772, parágrafo 3. Esta norma prevê que em qualquer procedimento executivo, o juízo pode determinar que terceiros indicados pelo credor exequente forneçam informações gerais relacionadas ao objeto da execução, como documentos e dados existentes em seu poder. Porque pode ser que terceiros tenham conhecimento de bens do devedor, pode ser que terceiros saibam de créditos ostentados pelo devedor e, evidentemente, esses bens ou créditos podem ser objeto de penhora. Então, isso é uma novidade no novo Código de Processo Civil que não existia no Código de Processo Civil de 73. Uma outra novidade é a que se encontra no artigo 782, parágrafo 3º do novo Código. Esta norma prevê que, a requerimento do credor, o juízo da execução pode determinar a inclusão do nome do devedor executado em cadastros de inadimplentes. Então, se o credor não consegue obter a satisfação do crédito, se o devedor não possui bens penhoráveis, que impeçam que a execução tenha êxito, o credor pode requerer a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e pode ser que esta medida, de alguma forma, faça com que o devedor se apresse em cumprir a obrigação inadimplida. Uma outra modificação é a que se encontra nos artigos 785 e 515, parágrafo 1 do novo Código. Essa modificação é muito importante. Prevê o novo Código que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte credora de optar pelo processo de conhecimento, ajuizando a ação pelo procedimento comum ou procedimento especial, a fim de, com a sentença de mérito, obter título executivo judicial. Então, exemplificando, suponhamos que o credor disponha de um contrato. Este contrato prevê obrigação certa, líquida e exigível, que não é cumprida pelo devedor. Obviamente que o credor, tendo esse instrumento de contrato, poderá ingressar em juízo, uma vez que o contrato é título executivo extrajudicial. Porém, o credor não está obrigado a se utilizar do processo de execução, embora tenha um título executivo extrajudicial. Ele poderá se valer do processo de conhecimento, o procedimento comum e obter uma sentença que condene o devedor a pagar a quantia. E aí o credor terá um título judicial, título executivo judicial. Qual é a vantagem? A vantagem reside em que, se o credor dispõe de título executivo judicial, a defesa do devedor, caso o devedor seja inadimplente, ela é reduzida. E também, possuindo título executivo judicial, o devedor só poderá se defender se houver penhora em seus bens. Enquanto a execução de título executivo extrajudicial permite ao devedor um exercício mais amplo da sua defesa, pois o devedor, nos embargos, poderá alegar qualquer matéria de defesa e também o devedor poderá apresentar os embargos sem que haja bens penhorados. A questão da insolvência do devedor também já foi objeto de nossas considerações. É preciso que o credor verifique o estado patrimonial do devedor, se solvente ou insolvente. Sendo solvente, execução por quantia certa contra devedor solvente. Sendo insolvente, execução por quantia certa contra devedor insolvente, se a obrigação consistir em pagar quantia em dinheiro. É o Código de 73, os artigos 748A, 786A, o novo Código de Processo Civil, artigo 1052. Lembrando que, no procedimento da execução por quantia certa contra devedor insolvente, vai se instaurar um concurso universal de credores. Não haverá penhora. Haverá sim a arrecadação de todos os bens do devedor,
a fim de que sejam avaliados, vendidos e os credores sejam pagos de forma proporcional ao valor dos seus créditos. Temos ainda como inovação a situação referida no artigo 792, parágrafo 4º. Essa norma trata da fraude à execução. Nós temos situações enumeradas no artigo 792 que caracterizam fraude. Uma delas, o devedor vendeu os seus bens, reduziu-se deliberadamente à insolvência. Esses bens vendidos se encontram no patrimônio do terceiro adquirente. Essa situação é caracterizada como fraude à execução. Há outras, mas essa é a mais frequente, essa é a mais comum. Sendo assim, o credor poderá requerer a penhora sobre o bem que está no patrimônio do terceiro adquirente, em razão da venda que lhe foi feita pelo devedor. Em razão desta venda, desta alienação, o devedor tornou-se insolvente. Pois bem, nesta situação, se houver esse requerimento por parte do credor para que a penhora atinja bem que está no patrimônio do terceiro adquirente e em razão de um negócio jurídico que possa caracterizar fraude à execução, o juízo da execução deverá intimar, primeiramente, o adquirente a fim de que o adquirente, se quiser, oponha embargo de terceiro. Há uma diferença entre o novo Código de Processo Civil e o Código de Processo Civil de 73, neste ponto. Qual? Em primeiro lugar, o Código de Processo Civil de 73 não previa a audiência por parte do terceiro adquirente. O juiz, percebendo a existência da fraude à execução, ordenava a penhora. O novo código prevê que o terceiro adquirente deva ser ouvido e lhe confere a possibilidade de ajuizar embargo de terceiro. E aí outra modificação, porque o Código de 73 estabelecia que para os embargos de terceiro seria necessário que o terceiro tivesse a apreensão judicial do seu bem. E o novo código prevê que, para que o terceiro possa manejar a ação de embargo de terceiro a fim de evitar uma constrição judicial em bem do seu patrimônio, para que isso ocorra, basta que exista a ameaça de que essa constrição ocorra. De sorte, então, que no artigo 792, parágrafo 4º, temos essa inovação dentro do novo Código de Processo Civil. Temos ainda, como outra novidade, a que se encontra prevista no artigo 798, inciso 2, letra C, do novo Código de Processo Civil. Ou seja, na petição inicial do procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente, sempre que for possível, o credor deverá indicar, relacionar bens do devedor passíveis de penhora, a fim de facilitar a efetivação deste ato de apreensão judicial por parte do oficial de justiça. Esta referência, essa indicação ou esta exigência não existia no Código de Processo Civil de 73. Isso causava um certo transtorno, porque, citado o devedor, se o devedor não pagasse a dívida, não adimplisse o crédito, o oficial de justiça tinha alguma dificuldade em localizar bens do devedor que pudessem ser objeto da penhora. Agora, com essa referência, com essa exigência, o credor, já na petição inicial de execução, indicando quais são os bens do devedor passíveis de penhora da apreensão judicial, evidentemente que o trabalho ou as diligências do oficial de justiça ficarão facilitadas e com isso também nós temos aí uma observância melhor do princípio da celeridade no processo de execução. Outra novidade pontual do novo Código está no artigo 797, parágrafo único, nos casos de execução por quantia certa contra devedor, solvente ou insolvente. E evidentemente aí nós estamos falando, repetindo, em obrigações consistentes em pagar quantia em dinheiro, obrigações pecuniárias.
é preciso que o demonstrativo do débito apresentado pelo credor junto à sua petição inicial, esse demonstrativo também é chamado de memória discriminada e atualizada do cálculo, é preciso que esse demonstrativo ou esta memória seja mais detalhado. Então, o novo código, no artigo 797, prevê que tal demonstrativo ou memória deve apontar o índice de correção monetária, a taxa de juros aplicada, termos inicial e final da incidência do índice da correção e da taxa de juros. Então é preciso que haja um melhor demonstrativo em relação ao principal e acessórios da dívida, repetindo o que está no artigo 797 do novo Código de Processo Civil. Uma outra parte que também merece atenção e que se constitui em inovação é a que trata de determinadas espécies de penhoras trazidas no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil foi mais minucioso, foi mais atencioso. Por exemplo, efetivação da penhora em cotas ou ações. O procedimento é melhor, está no artigo 861 do novo Código. Também a possibilidade de penhora da empresa, do estabelecimento comercial, de semoventes. Temos um procedimento mais detalhado nos artigos 862 a 865. Penhora de percentual do faturamento de empresa, previsto no artigo 866. O procedimento da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, situações, por exemplo, de usufruto, procedimento previsto nos artigos 867 a 869. Então, o destaque que o novo Código deu a esses procedimentos específicos de penhora sobre determinados bens do devedor, no novo Código, ao nosso juízo, realmente traduzem inovações muito importantes e que merecem destaque especial. Temos ainda uma outra novidade, uma inovação no novo Código, referida no artigo 879. Essa novidade consiste em que a alienação judicial do bem penhorado, que é feita por iniciativa particular ou por, evidentemente, iniciativa do Estado, em leilão judicial eletrônico ou presencial, será sempre feita por leilão. O Código de 73 utilizava terminologia diferenciada. Se o bem objeto da alienação fosse móvel, essa alienação era chamada de leilão. Se o bem que fosse alienado em razão da penhora fosse imóvel, recebia a denominação ou designativo de praça. O novo código eliminou esta duplicidade de terminologia. No atual sistema, a terminologia é única, quer seja bem imóvel, quer seja bem imóvel, a alienação se fará sempre por leilão. Isso é o que se encontra nos artigos 879, 881, 883, 884, 886 e 887. Para isso, o juiz deverá designar o leiloeiro público, quer se trate de bem móvel, quer se trate de bem imóvel, sendo facultado ao credor indicar este leiloeiro judicial que depois será nomeado pelo juízo da execução, é o que está previsto no artigo 883 do novo Código. Outro destaque que merece lembrança, merece referência no novo Código, é aquele que se refere à chamada moratória legal. Essa figura já estava prevista no Código de 73, porém foi aperfeiçoada no novo Código de Processo Civil, no seu artigo 916. No prazo para embargos, o devedor poderá requerer o pagamento da dívida exequenda em parcelas. Deposita o devedor 30% deste valor e o restante será por ele pago em até 6 parcelas mensais. No Código de 73,
essa figura denominada moratória legal estava prevista também. Todavia, não havia previsão no Código revogado de contraditório, porque o devedor fazia esse requerimento e não havia previsão normativa para que o credor se manifestasse a respeito antes de o juízo da execução decidir sobre o requerimento apresentado pelo devedor. O novo Código de Processo Civil corrigiu esse problema. E no parágrafo 1º do artigo 916 tem a previsão de que o exequente credor será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do parcelamento, objeto do requerimento do devedor executado. E só depois da manifestação do credor é que o juízo da execução, no prazo de 5 dias, decidirá a respeito. Entretanto, mesmo com este aperfeiçoamento em obediência ao contraditório, nós podemos perceber alguns senões no parágrafo 1º do artigo 916, porque o novo Código permite que o credor se manifeste apenas sobre os pressupostos que autorizam o devedor a fazer o requerimento de obtenção da moratória legal. Nós pensamos que aí há um defeito de perspectiva jurídica, porque o credor poderá, evidentemente, fazer objeção e tendo como base o Código Civil, nos artigos 313 a 314, uma vez que o credor não está obrigado a receber dívida em parcelas, como também o credor ele não está obrigado a receber bem diverso da obrigação pactuada. Então, o credor, ao ser intimado, deverá se manifestar sobre o requerimento do devedor com vistas a obter a moratória legal, mas não ficará restrito apenas aos pressupostos do requerimento. O credor poderá, por exemplo, arguir que o devedor possui bens, possui créditos que possam ser penhorados e ele, credor, em razão disso, não está obrigado a receber a dívida em parcelas. Temos ainda, e aí estamos chegando ao final, estamos já encerrando aqui a nossa exposição, uma novidade no novo Código na parte relativa ao processo de execução, quando trata da chamada prescrição intercorrente. O Código de Processo Civil de 73, neste assunto particular, era rigorosamente omisso. Mas o novo Código tratou melhor a questão. O que é a prescrição intercorrente? É a prescrição da dívida que ocorre no curso do processo de execução. Então, quando o devedor executado não possui bens penhoráveis em seu patrimônio, o processo de execução é suspenso. Novo Código, artigo 921, inciso 3. A partir daí, o prazo da prescrição também ficará suspenso. É claro que essa suspensão intercorrente obedece aos prazos de prescrição que são previstos das leis civis e nas leis comerciais. Decorrido o prazo de 1 ano da suspensão do prazo da prescrição, sem que sejam localizados bens do devedor, bens estes que sejam evidentemente penhoráveis, o juiz ordena o arquivamento dos autos da execução. Novo Código, artigo 921, parágrafo 2º. Terminado o prazo de suspensão, que é de 1 ano, isso está no novo Código, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente. Artigo 921, parágrafo 4º. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo previsto, como dissemos, nas leis civis e comerciais, né? Por exemplo, o cheque, 6 meses, por exemplo, letra de câmbio, a nota promissória duplicata, 3 anos. Consumada esta prescrição intercorrente, antes de o juiz extinguir o processo de execução, por sentença, o juiz ouve as partes a respeito e aí preserva o contraditório e só depois desta audiência, ouvindo devedor e credor, é que aí sim o juízo da execução extinguirá o processo sob sentença. E por falar em extinção
do processo de execução por sentença. Para finalizar, nós lembramos aos nossos colegas advogados que no processo de execução, a maioria das decisões judiciais se dá por decisão interlocutória. De sorte que, no processo de execução, nós temos um grande número de decisões interlocutórias, a parte que se sentir prejudicada contra as decisões interlocutórias manifestadas no processo de execução, poderá interpor recurso de agravo de instrumento. No novo Código não há mais o agravo retido. Essa figura do agravo retido foi eliminada. Claro é que, com referência à sentença que põe fim ao processo de execução, e evidentemente a única sentença do processo de execução não é uma sentença de mérito, é uma sentença praticamente apenas sob o aspecto formal, o interessado poderá manifestar recurso de apelação. Mas todas as demais decisões no processo de execução, decisões interlocutórias, são impugnáveis pelo recurso de agravo de instrumento. Nós, sinceramente, esperamos que os nossos colegas advogados mineiros, quando ouvirem esta exposição, tenham alguma utilidade em relação a ela, que essas nossas informações lhes possam ser úteis, lhes possam ser proveitosas no exercício da advocacia.